Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 2, do versículo 17 em diante. Primeira Tessalonicenses, capítulo número 2, verso 17. Nós vamos ler até uma parte do capítulo número 3. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ilumina, Senhor, agora o nosso coração, para que essas palavras que Paulo endereçou aos Tessalonicenses façam sentido para cada um de nós aqui. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Se não me falha a memória, irmãos, na virada dos anos 1990 para os anos 2000, Dr. Paulo Romeiro, um célebre apologeta brasileiro, meu amigo, a quem eu admiro muito, publicou um best-seller, que se transformou no livro mais conhecido dele, pelo menos durante muito tempo. O título era Supercrentes. Alguém leu esse livro? Ah, muito bem. Pois é. Supercrentes. Era um livro
O Dr. Paulo Romero vem de uma escola apologética que chama muito a atenção, né? Se é uma coisa que os apologetas não são, é discretos. E o título Supercrentes tinha a finalidade justamente de apontar para um desvio que estava começando a ocorrer entre a cristandade brasileira. Herdado, obviamente, dos Estados Unidos, como quase tudo de bom e de ruim, né, que acontece no país, vem de fora. A ideia é de que, se você tem fé em Jesus, você é triunfante. Sempre. Não há problemas. Conheci um autor que dizia que, depois que ele conheceu a verdade do Evangelho, nunca mais ele trilhou os vales da vida. Ele só andava pelo cume dos montes. Eu me perguntava se ele já tinha lido o Salmo 23. Aquele que fala do vale, da sombra, da morte, lembra? Pois é. Conheço gente que até hoje, né, quando cumprimentado, e aí, tudo bem? Responde, só vitória. Enfim, há uma mentalidade muito triunfalista na vida cristã de muita gente. E o Dr. Paulo Romero, com esse livro, ele analisa as origens desse tipo de pensamento e quais são os seus problemas, as suas decorrências. Mais tarde, ele publica um outro livro, né, Decepcionados com a Graça, justamente retratando o resultado de muita gente que embarcou na fé dos supercrentes e que depois, diante das dificuldades da vida e dos problemas inerentes à própria tribulação e perseguição que o crente sofre, acabaram se decepcionando, né, com Deus. Ele não usou o título Decepcionados com Deus porque Philip Yancey lançou o livro mais conhecido dele, né, um dos mais conhecidos dele, com esse título. Ele colocou Decepcionados com a Graça. O que causou uma celeuma danada. Mas, enfim, a ideia é ter fé em Deus, crer no Senhor Jesus, viver o Evangelho, representa um triunfo sobre todas as dificuldades e circunstâncias? A resposta é sim, em última análise. O que significa isso? Significa que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas isso não significa que nós não tenhamos lutas e nem que não passemos por angústias, problemas, dúvidas, incertezas, vacilos, dificuldades. Não somos, e Deus não quer que nós sejamos super-heróis. Senão ele os teria criado. Nem Jesus foi super-herói. O Evangelho de Marcos registra, e nós já mencionamos isso em outra ocasião aqui, que quando Jesus se aproximou do Getsemane, ele foi tomado de pavor. Pavor. Você consegue pensar num super-herói apavorado? Se ele se apavorar, não é super-herói. Jesus se apavorou. Fique tranquilo, você também tem o direito de se apavorar. O que nós não temos o direito é de permanecer apavorados. Né? Tem um salmo que diz: ainda que as almas tumultuem e espumejem. Né? Lembra desse salmo? Ainda que as águas tumultuem e espumejem e os montes se abalem no seio dos mares. Todavia há um rio, né, de paz que nos mantém serenos. As coisas podem virar no avesso. Você vai senti-las, mas isso não vai te destruir. É nesse sentido que nós somos mais do que vencedores. Em última análise, nós superamos todas as incertezas, as dificuldades, nós vencemos em Cristo. Mas isso não significa que a cada batalha nós saímos vencedores. Não. Nós estamos diante de um texto em que Paulo escreve aos Tessalonicenses, e você vai dizer assim: poxa, Heber, a gente não vai estudar a carta aos Tessalonicenses na escola dominical? Vai, é a próxima. Para muita gente, a carta aos Tessalonicenses é a primeira epístola que Paulo teria escrito. Eu entendo que Gálatas veio antes, por outras razões, mas enfim.
quando terminarmos Gálatas, a gente vai estudar Tessalonicenses. Mas esse pedacinho, a gente pode até passar meio por cima, porque a gente já está estudando agora. E por que estamos fazendo isso? Justamente como resposta de Deus ao nosso moto, às nossas orações feitas ao final de cada culto. Nós dizemos que queremos aprender os caminhos de Deus, né? E que nós esperamos nele o Deus da nossa salvação. Né? Não é assim que recitamos a cada domingo? Não é essa a nossa oração? Pois bem, temos visto que os caminhos de Deus não são planos, tranquilos, fáceis. Muito pelo contrário. O próprio Jesus disse que não ia ser assim, né? Que o caminho dele é bem complicado, difícil, escabroso, estreito, né? Demanda sacrifício, persistência. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito bem, temos visto isso. Mas nós esperamos em Deus. E o que significa esperar em Deus? Irmãos, vocês têm sido, para mim, o meu grupo terapêutico. Contrariando aquilo que eu aprendi no seminário e também nos livros, é aqui que eu faço terapia. Os teólogos dizem que a gente não deve fazer isso, mas eu estou fazendo. E está sendo bom para mim. Eu estou aprendendo muito. E talvez você possa aprender um pouquinho comigo. Assim você não precisa cometer as falhas que eu já cometi. Não precisa errar como eu errei. Tenho percebido de forma muito nítida, nessa minha fase da vida, que há grande espaço na nossa relação com Deus para situações difíceis, angustiosas, entristecedoras, frustrantes. Se alguém acompanha o livro Supercrentes, uma palavra que não cabe nesse livro é frustração. Crente frustrado? Imagina. Então não é crente, não tem fé. Eu conheço pregadores que dizem isso. Se algum crente está na derrota, é porque não tem fé ou porque não é salvo. Mas não é assim. A vida real com Deus, não é feita só de vitória. Ela tem as batalhas antes da vitória. E as batalhas machucam, cansam, desanimam, entristecem, amedrontam, apavoram. Faz parte da vida de fé. E nós precisamos estar preparados para isso. Do contrário, nós corremos o grande risco de cairmos numa tentação maldita de Satanás, se é que ele tem alguma tentação que não seja maldita. A de nos isolarmos na nossa angústia, esconder as nossas dúvidas e a cada domingo vestirmos, como diziam os crentes antigos, a nossa capa de cristão e virmos à igreja. Aqui a gente canta, a gente louva, a gente ora, a gente entrega a nossa oferta, a gente abraça os amigos que a gente gosta e vai para casa sem nada mudar na vida. Aparentemente está tudo bem. No trecho que nós acabamos de ler aqui da carta, Paulo confessa algumas coisas absolutamente inconfessáveis. Inconfessáveis. Vamos pensar um pouquinho na história da igreja de Tessalônica. Essa igreja é, para mim, assim, o maior de todos os desafios que o apóstolo teve. Se você ler a história, faça isso hoje, em vez de assistir a Globo, pega Atos capítulo 16, ou SBT, né? Lá em casa, o canal predileto é o SBT. Capítulo 16 de Atos começa a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem, uma das viagens que Paulo faz, a segunda viagem. E ele vai para Filipos.
Ele tem aquela visão em Troade e tal, passa para Macedônia e ajuda-nos. Beleza, ele vai para Filipos, forma a igreja de Filipos. E de Filipos ele acaba indo, passando por Anfípolis e tal, ele chega a Tessalônica, a cidade para a qual ele endereça essa carta. Durante 3 semanas, ele prega o evangelho na sinagoga dos judeus. 3 semanas. Só 3 sábados. Quando chega ao 3º sábado, ele é expulso da cidade. Vocês vão ler os detalhes lá no livro de Atos dos Apóstolos. Há uma grande oposição, né? Só que o evangelista Lucas, que escreve o livro de Atos, ele registra algumas coisas muito interessantes. Nessas 3 semanas, só 3 semanas. Pensa bem, Paulo, numa sinagoga, pregando durante 3 semanas. E nasce uma igreja em 3 semanas, uma igreja. E ele não pôde ficar lá, ele teve que sair. Imagina a cabeça do apóstolo. Mas eles acabaram de nascer de novo, e agora, como é que vai ser? Por isso o trecho que nós lemos. Mas Lucas registra que uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres se converteram. Numerosa multidão de gregos piedosos. Gregos piedosos eram não judeus que frequentavam a sinagoga porque não eram pagãos. Criam no Deus dos judeus, mas não haviam se judaizado. E as distintas mulheres eram esposas dos chefes da cidade. Muitas dessas pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Não tinham grande acesso às escrituras do Antigo Testamento. Os judeus de nascimento, frequentando a sinagoga desde pequenininhos, conheciam o Antigo Testamento. Mas esses gregos não. O que eles sabiam de divindade vinha do paganismo, que eles tinham abandonado. E agora estavam em Cristo. 3 semanas. E Paulo e Barnabé, Paulo e Silas e mais Timóteo saem da cidade. São expulsos de lá. Paulo acaba chegando lá em Atenas e tal, onde tem aquele templo ao Deus desconhecido, que depois todo mundo já conhece essa história, né? Como é que fica a igreja? Como se dá o desenvolvimento daqueles crentes logo depois que os apóstolos saem? 3 semaninhas, mal se converteram. O que eles conheciam de doutrina? O que eles sabiam da vida cristã, da relação com Deus? É isso que gera angústia, preocupação na alma e no coração do apóstolo Paulo. E ele não esconde a sua ansiedade. No capítulo número 3, no versículo 1, por isso, não podendo esperar mais, olha o que ele escreve, eu não consigo esperar mais. No versículo número 5, foi por isso que já não sendo possível continuar esperando, Paulo admite, eu não consigo. No capítulo número 2, no final do capítulo, ele tem uma expressão tenebrosa. Para nós, crentes, que cremos no Deus Todo-Poderoso, que somos filhos do Altíssimo, que somos herdeiros, mais do que herdeiros, somos embaixadores do reino dos céus. Paulo diz assim, eu quis voltar, o diabo não deixou. Não está escrito isso aqui? Eu me escandalizo cada vez que eu leio isso aqui, ó. Verso 18. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Como assim Satanás barrou o caminho? Cadê o só vitória? Você não é o apóstolo? Você não é o servo do Todo-Poderoso? Como assim Satanás barrou o caminho? Eu não sei. Vou perguntar para ele no céu. Para Paulo, não para Satanás. Que história é essa? Que eu saiba, na minha teologia parca, para não falar
outra coisa? Só duas circunstâncias podem explicar isso. Primeira, o apóstolo está em pecado. Ele está em pecado, aí o diabo tem espaço. O próprio Paulo escreve, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque se você der lugar ao diabo, ele reina. Então, mas será que Paulo estava em pecado? Duvido. Só resta uma alternativa. Deus não queria que Paulo fosse. Lutero, o nosso primeiro reformador, né, mais importante, ele falava assim, até o diabo é o diabo de Deus. O diabo faz o que Deus manda. E aí, nós temos um texto muito complicado em Crônicas, né, e em Reis, onde Davi resolve fazer o censo, e no livro de Crônicas você descobre que foi o diabo que insuflou Davi. Deus usou, permitiu que o diabo fizesse isso para mostrar que o coração de Davi havia se desviado, né, aquele coração puro que ele tinha quando pastor, né, havia se ensoberbecido por causa da realeza. E Deus trabalhou com Davi usando Satanás. É a mesma coisa que ele faz aqui com Paulo. Ele barra o caminho de Paulo. Porque Deus não queria que Paulo voltasse naquele momento para verificar aquela igreja. E você vai dizer, mas espera aí, era legítimo o sentimento que Paulo estava nutrindo, era legítima a sua ansiedade, era legítima a sua preocupação, era ou não era? Ele não era o irresponsável que sai jogando a semente assim e dane-se, não quero nem saber o que vai acontecer, não sou responsável pelo crescimento dessa semente. Ele não era assim, ele era um homem zeloso, um pregador do evangelho que tinha dores de parto por aqueles que ele evangelizava. Está certo o que Paulo sentiu. Perfeitamente compreensível, correto. Ele não errou em nada daquilo que ele escreveu e sentiu. Eu preciso ver aqueles crentes, eu preciso saber se eles estão firmes. Será que o diabo conseguiu desviá-los 3 semaninhas só? E eu não estou mais lá, não tem mais ninguém. E agora? Como é que vai ser? Está certo. Mas Paulo também precisava aprender algumas coisas. Não eram só os crentes de Tessalônica. Porque todos no reino de Deus são iguais. Todos dependem da graça de Deus. Todos dependem do seu aprendizado no relacionamento com o Pai. Ninguém, nem mesmo Paulo, é super-herói. Ninguém é super crente. A versão bíblica de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, ela usa a palavra angústia e tribulação várias vezes nesse texto para falar do que Paulo sentia. E ele não esconde, né, a preocupação que ele tinha, mesmo sabendo que Jesus era o dono da igreja. A gente muitas vezes fala isso. Não, o dono da igreja não é o pastor. E não é mesmo. Jesus é o dono da igreja. Paulo sabia disso. Mas ele não conseguia. E eu vou usar uma palavra bem forte. Ele não conseguia descansar nisso. Senhor, eles estão na sua mão. Então eles estão bem. O Senhor cuida da igreja. O Senhor sabe que eu não fiquei lá, não é porque eu não quis. Eu não estou fazendo turismo em Atenas. Eu gostaria de fazer, mas Paulo não estava fazendo turismo em Atenas. Ele estava lá porque ele não conseguiu ficar em Tessalônica. Mas ele queria voltar. Ele queria ter notícia, ele queria saber, ele queria ajudar, ele queria instruir, ele queria discipular, ele queria completar a obra que ele começou. Mas ele não pôde, não podia. Em vez de descansar, não, o Senhor cuida de tudo. Não, ele experimentou a ansiedade. E ele revela isso nos verbos que nós estudamos aqui. Né? Não consegui, não podendo mais, não consegui. Ele toma atitudes efetivas. Ele não fica só orando a Deus.
Esse é um outro problema que a gente enfrenta na vida cotidiana, na vida prática, que é o que tem me incomodado nos últimos tempos. Depois que você acumula algum tipo de conhecimento bíblico, teológico e tal, a parte teórica, muito importante, fundamental, aquilo que alimenta e estrutura a nossa fé, né, do ponto de vista racional, você precisa da parte prática. Quais são as implicações disso para a vida cotidiana? E é nesse sentido que muitas vezes a gente cai numa outra armadilha, talvez da nossa carne, nem tanto do diabo, porque acho que o diabo não iria fazer esse tipo de sugestão. Ora a Deus. Alguém vai condenar um crente que fala assim, não, vai orar a Deus. Orar nunca é errado. Nunca é errado orar. Nunca é errado buscar a Deus. Nunca é errado derramar a sua ansiedade no altar de Deus. Claro que a gente tem que fazer isso. O próprio Paulo e Pedro também vai dizer, vamos lançar toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Joga no altar. Faz igual Ana, né, que derramou o seu coração, né, diante do Senhor, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava alterada. Isso é certo. Mas Paulo não para. Ele toma atitudes concretas. Ele age não apenas no mundo da fé, não apenas no mundo espiritual, ele também age no mundo real. O que é que ele faz? Ele envia Timóteo, um ser humano, não um anjo, né? Mas gente de carne e osso. Timóteo tinha passado despercebido lá pelos inimigos da fé, porque ele era um jovenzinho, né, que Paulo havia discipulado no início da sua segunda viagem missionária junto com Silas. Ele mesmo tinha circuncidado Timóteo e tal. Ele era uma espécie de filho na fé de Paulo. Jovem, moço, volta lá e me traz notícias. Eu preciso saber como é que estão aqueles crentes. E ele envia, então, Timóteo, né? E aí, qual foi o resultado? Capítulo número 3, versículo número 6 até o versículo 9. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver. Sim, irmãos, verso 7, ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Alívio! Alívio! Uma das coisas que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, que é a igreja que ele fundou antes da igreja de Tessalônica, é que ele temia que muitos crentes se escandalizassem com a prisão. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso. Então, poxa, como é que um servo de Deus está preso? Como é que Deus permite isso? Então Paulo ele não andava reto, não. Olha aí, Deus permitiu que ele fosse preso porque ele tem alguma coisa errada, algum pecado. E os inimigos de Paulo usavam isso, né? Então ele escreve com medo de que muitos se escandalizassem das suas algemas, da sua prisão. Aqui ele revela que o receio que ele tinha é que os tessalonicenses desanimassem. Se Deus fosse mesmo poderoso, se Jesus fosse mesmo o nome que está acima de todo nome, essas autoridades da cidade não teriam feito o que fizeram com Paulo, Silas, expulsando-os da cidade. Eles não teriam tido condição de fazer isso. Se Jesus fosse o rei dos reis, ele que mandava aqui. Mesmo com as suas tribulações, mesmo com essa brutal injustiça, os crentes tessalonicenses permaneceram fiéis, permaneceram na fé, permaneceram firmes no Senhor, mesmo sem um líder qualificado entre eles. Sabe por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. Paulo sabia, Paulo estava certo. Isso não tirava dele angústia. E é isso que eu quero demonstrar. Irmãos, na vida real, na vida do dia a dia,
Na vida do crente que leva Deus a sério e que tem maturidade na fé, nem tudo é voo de brigadeiro. Muito pelo contrário. Tem percalço, tem angústia, tem incerteza, tem dúvida. Nós somos humanos e continuaremos sendo até sermos revestidos da incorruptibilidade, como Paulo escreve em 1 Coríntios 15. Portanto, continuamos sujeitos às angústias dessa vida. As tribulações produzem dor, não produzem prazer. Quem tem prazer no sofrimento é doente. Precisa se tratar. Mas que Deus cuida dos seus, cuida. Sobrenaturalmente. Não existe outra explicação. Sobrenaturalmente. Em Tessalônica, aqueles crentes permaneceram firmes. Não se escandalizaram, não se esfriaram, não se desviaram. Permaneceram firmes. E quando Timóteo volta, ele os confirma e os edifica na fé. Ele continua o trabalho. No versículo número 9. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante de nosso Deus. Aí no verso 10 ele diz que orava dia e noite por eles e tal. Uma das coisas lindas da vida da fé, da vida com Deus, é a seguinte, presta bem atenção nisso. Por uma razão que eu desconheço e da qual eu discordo de Deus, uma das muitas, né? Ele permite que a gente passe por aflição, que a gente sofra frustração, que as coisas deem errado. Ele permite isso, ele permite. Não devia, mas ele permite. Que apesar de você ser um crente fiel, que apesar de você querer pregar o evangelho, que coisa melhor do que isso? Eu quero pregar o evangelho. Aleluia! Apesar desse seu desejo, Deus permite que o diabo se oponha. Onde já se viu isso? Mas ele permite. Porém, esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda, dessa mesma realidade, é a seguinte. No fim, você vai se regozijar. No fim, você vai ter alegria. Você vai ter um imenso prazer de ver como Deus agiu quando você não podia agir. Como Deus fez o que você não podia fazer. Como Deus supriu sobrenaturalmente, com sua graça superabundante, toda a necessidade daqueles que você não pôde cuidar e não pôde assistir. Deus não nos abandona, não abandonou o apóstolo e não abandonou a igreja de Tessalônica. A alegria que Paulo sentiu, o alívio que Paulo sentiu e a lição que ele aprendeu com isso são preciosíssimos. E é por isso que ele escreve, por isso que o Espírito Santo mandou essa carta ficar na nossa Bíblia. Tem cartas que Paulo escreveu que não estão na Bíblia, segundo alguns, né? Eu tenho uma teoria diferente, mas enfim. O que importa é que aquilo que nós temos das Escrituras foi ditado pelo Espírito Santo para a nossa edificação, para o nosso aprendizado, para a nossa vida cotidiana com Deus. Louvor, aquilo que era motivo de angústia, de sofrimento, de noite sem dormir, se transforma em razão de louvor e glorificação a Deus. Se você está vivendo algo semelhante, algo frustrante, incerteza, dificuldade, não está entendendo o plano de Deus, confia. Ele compreende o seu sentimento, ele vai te consolar, e mais, ele vai te coroar com alegria, com júbilo e alegria. Agora, irmãos,
Talvez você pudesse dizer assim, mas Paulo errou, né? Se ele realmente confiasse em Deus, ele esperaria no Senhor. Nós dizemos que nós esperamos todos os dias em Deus, o Deus da nossa salvação. Não é assim que a gente fala? Esse é o nosso modo. Mas o que significa esperar em Deus? Quando eu era moço, havia um jovem líder da juventude lá no nosso presbitério, filho do reverendo Sherlock. O reverendo Sherlock foi uma figura assim enorme dentro da história da Igreja Presbiteriana Independente. O nome dele era Flávio, ele era psiquiatra. Ele se formou psiquiatra. Mas ele teve um problema. Ele e outras pessoas da sua família sofreram de um problema mental grave. E apesar de ele ter se formado, ele não conseguiu se tratar. Então, ele precisou de cuidados dos outros e ele foi aposentado precocemente. E uma das últimas vezes em que ele se pronunciou, ele disse, olha, Jesus mandou eu esperar. Então eu vou sentar na minha poltrona, e ele passava o dia todo sentado na poltrona, porque Jesus mandou ele esperar. Né? Aquilo chocou a nossa geração, ele tinha sido um líder muito profícuo entre os jovens, e depois de alguns anos, por causa da sua doença, ele acabou ficando, vamos chamar assim, inutilizado. E toda vez que eu ouço a expressão esperar em Deus, eu lembro do reverendo Dr. Flávio. O que é esperar em Deus? É sentar e esperar. É isso? Não é isso. Nunca foi. Eu gostaria que fosse, porque eu gosto de sentar e aguardar. Eu gosto. Esperar que alguém faça, mais ainda. Né? Mas não é. O que Paulo fez aqui? Ele sentou e esperou? Não. Timóteo estava prontinho quando Paulo conheceu. Timóteo estava treinadinho quando Paulo o convocou para vamos viajar comigo pregar o evangelho? Não. Nem circuncidado ele era. O pai dele era grego, ou seja, era um gentio. Né? A mãe dele é que era judia e ele tinha sido educado pela avó, Eunice. Né? Conhecia o Antigo Testamento, conhecia as tradições judaicas, mas só isso. Paulo circuncida e o discipula. Paulo investe em Timóteo, treina Timóteo. E quando ele menos espera, ele envia Timóteo para uma missão. Imagina você no lugar de Timóteo. Primeira vez que você está viajando com o apóstolo. Né? O tumulto na cidade. Você está sendo expulso com eles. Aí o teu mentor diz assim, volta lá e confirma aqueles irmãos na fé. Não é à toa que Timóteo recebe cartas e elogios de Paulo depois. Não é à toa. Mas Paulo tinha um Timóteo. Quantas vezes a gente ouviu o César falando aqui? Precisamos formar sucessores. Quem vai assumir nosso lugar? Quando eu cheguei a essa igreja, e até hoje, os líderes são os mesmos. E nós estamos, como liderança da Manancial, juntamente com a igreja de Ouro Fino, orando e querendo levantar outras pessoas que assumam lugares de liderança, posição de instrução, edificação, adoração, contribuição nessa igreja. Estamos descansando e esperando no Senhor. Sim, temos que fazer isso, mas temos que fazer a nossa parte. Nos levantar, como Isaías se levantou. Eis-me aqui. Ele estava no meio de serafins, numa visão do céu. Imagina você no meio dos anjos e Deus fala assim, e agora? Preciso de alguém? Está cheio de anjo aí, hein? Não foi assim que Isaías reagiu. Eis-me aqui,
estou aqui, Senhor, aqui, eu. Me envia. É disso que o texto fala. Paulo ficou angustiado, sofrendo. A gente sofre também. Mas ele, graças à sua ação preveniente, tinha alguém para enviar. Tinha um substituto secreto que passou despercebido pelas autoridades de Tessalônica e conseguiu edificar, continuar o trabalho dos apóstolos lá e trazer notícias alvissareiras que animaram e fortaleceram o coração do apóstolo e do seu companheiro Silas. Sabe, o nosso papel é o mesmo. A gente precisa investir e agir, treinar, preparar, dividir o trabalho. Agora, eu acho que a maior de todas as lições que Paulo aprendeu nesse episódio, ele aprendeu algumas, né? Primeiro, que Deus permite que o diabo barre o seu caminho. Segundo, né? Ele aprendeu que toda angústia derramada no altar se transforma em gozo, em alegria, lá no fundo. Mas ele aprendeu que a vida cristã, e não apenas a obra de Deus, é feita por gente de carne e osso, e não por anjos. E, em último lugar, ele aprendeu que ele precisava depender das pessoas. Essa é a lição mais difícil. Depender do outro. Eu tenho estudado, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa caminhada juntos, irmãos. Mas Deus é um Deus esquisito. Deus é um Deus esquisito. Eu vou dar só uma palhinha bem rapidinho. Se Deus é espírito, se os anjos e Deus são espírito, se as criaturas celestes são só espirituais, por que cargas d'água ele nos criou como espírito e matéria? Pior, matéria que precisa se alimentar. Aí ele põe lá na terra tudo que a gente precisa, inventa umas plantas que sugam dessa terra tudo que a gente precisa e diz, agora você come a planta que você vai ter o que você precisa, e se você não comer, você morre. Por que Deus fez isso? Por que nós somos matéria e não só espírito? E pior, né? Nós vamos continuar sendo matéria mesmo depois da ressurreição. É isso que diz o Credo dos Apóstolos, creio na ressurreição dos mortos. Isso é o assunto para outro dia. Mas uma das razões, irmãos, Deus quer que nós sejamos dependentes. Eu dependo do alimento. Assim como eu dependo do meu irmão e da minha irmã, para ser o que Deus quer que eu seja, para fazer o que Deus quer que eu faça. Não há independentes na fé. Só no título da igreja. A igreja precisa ser independente. Não há gente autônoma. E toda vez que houve alguém autônomo, Deus deu um jeito de pôr a pessoa em dependência. O melhor de todos os exemplos é Elias. Deus é mineiro, gente. Deus é mineiro. Ele pegou Elias, que era alimentado por corvos, ele não precisava de nada, não precisava de ninguém. Um anjo mandava comida para ele. Aí Deus falou, acabou, Elias. Essa fase aí acabou, chega. Agora você vai morar com uma viúva. Na Bíblia, viúva é exemplo de mulher carente, pobre, miserável, estrangeira. Nem judia ela era. Você vai morar com uma viúva estrangeira e vai depender dela. 3 anos e meio ele ficou lá, dependendo daquela viúva. Vou aprender. Você depende do outro. Eu dependo do outro. E o outro depende de mim. Então, quando eu quero assumir uma postura meio de autonomia, eu estou dizendo, eu não preciso de você.
e estou me negando implicitamente a atender a necessidade que você tem de mim. Isso tem nome. Chama orgulho. Pecado do diabo. Quando Paulo escreve a Timóteo, dizendo, olha, vamos escolher os líderes da igreja, não pode ser neófito, porque senão ele vai cair na soberba, o pecado do diabo. Está falando de crente, de quem quer ser líder da igreja. Não está falando de ímpio, de pagão. Não, está falando de crente, salvo. Né? De quem conhece o evangelho, de quem tem maturidade na fé. Pode cair na soberba e na condenação do diabo. Então, irmãos, a dependência é uma das lições mais importantes que nós precisamos aprender. Não adianta só orar. Não adianta só esperar em Deus. Temos que tomar nossas atitudes e aprender a depender uns dos outros. A segunda música que nós cantamos no culto hoje fala disso, né? E ninguém sabia que eu ia pregar. A gente vai cantar ela de novo antes de terminar. Mas sabe, o Espírito Santo cuida dessa igreja. Usando você e eu. Esperar em Deus não é ficar sentado, nem prostrado, é buscar ajuda nos irmãos. Esperar em Deus, ou espera em Deus quem serve a Deus, mas não servimos a Deus sozinhos. Nós precisamos dos irmãos até para esperar em Deus. Servir a Deus, ou esperar em Deus, exercer a fé e a confiança no Senhor, não substituem o meu irmão, a minha irmã. Ao contrário, eu preciso deles para fazer o que Deus espera de mim. Guarde isso no seu coração. E vamos agir como Ele espera de nós. Amém?